reunidos, a fim de que, Senhor, nós possamos ser merecedores de receber as Tuas bênçãos, que despertem em nossos corações a fé e a esperança, nos fortalecendo na nossa caminhada e, sempre que possível, nos usando como instrumento da Tua paz, levando alívio àqueles que estão em situação mais difícil do que a nossa. Permita que a espiritualidade amiga que se faz presente, possa ela, desde já, começar a trazer esses nossos entes queridos, os familiares, amigos, que já partiram ou que estão em situação de dificuldade, para poderem também beber desta água, a água que Tu disseste, quem dela beber jamais sentirá sede. E é na certeza da Tua presença, agradecendo aos espíritos amigos que nos auxiliam nessa tarefa, que nós damos início à tarefa da noite de hoje. Bom, o tema é a parentela corporal e a parentela espiritual, que o Senhor Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14. Ele já inicia dizendo que os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, o espírito não procede do espírito, né? Porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Ele não faz mais do que lhe fortalecer o invólucro corporal, cumprindo-lhe, no entanto, a tarefa de lhe auxiliar o seu desenvolvimento intelectual e moral, né, para poder fazê-lo progredir, principalmente através do exemplo. Em João, no capítulo 3, versículo 1 a 12, diz o seguinte: ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, e que veio certa noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhes respondeu: em verdade, digo-te, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: mas como pode nascer eu, um homem velho, voltar para o ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra aonde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos pergunta: mas como pode isso fazer? E Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel, ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e damos testemunho, senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, que era justamente sobre o nascimento, como é que se acontece, como me crereis quando vos faleis das coisas dos céus? Porque na Bíblia, no versículo de João, nesse versículo de João, Jesus usa a expressão em verdade vos digo, como introdução de uma declaração solene. Portanto, o significado de verdade vos digo pode ser traduzido como eu solenemente declaro. Dessa forma, a repetição enfática em verdade vos digo também pode ser traduzida como muito solenemente eu lhes digo. Vejam esse interessante caso. Laura Maza é uma australiana, mãe de Luca, de 4 aninhos, que já havia esquecido um aborto espontâneo que ela teve alguns anos atrás. Logo que ela se recuperou deste aborto, ela engravidou novamente. E veio Luca para alegrar a sua vida. Em uma certa noite, quando ela estava dando banho no garotinho, Luca, aos 4 aninhos, disse: mãe, eu já vivia em sua barriga. Sim, você morou em minha barriga, mas agora você mora na Austrália. Mas eu vivi um dia na sua barriga, eu estava lá, depois eu morri. Como assim, Luca? Eu fui até sua barriga e depois morri.
Eu fui procurar por você, mas não conseguia encontrar. Fui à sua casa, fui a todos os lugares, mas você não podia me ouvir. Eu senti tanto a sua falta, mãezinha. Eu queria voltar para você. Então eu virei um bebê em sua barriga novamente e então eu nasci. Agora estou aqui. Aos prantos, ela ora para ele e chora, pois se lembra imediatamente do aborto espontâneo que havia tido. Eu não estava no paraíso, mamãe, como você pensava. Eu estava na Austrália e queria voltar. Agora estou feliz. Feliz por ser seu bebê de novo. Estou feliz porque eu posso crescer agora ao seu lado e chamá-la de mãe, como sempre eu quis. Nossos bebês sabem quem eles querem que sejam suas mães, muito antes de sabermos que eles existem. Luca é a prova de que os filhos realmente escolhem suas mães. Tecem os laços que não se quebram e estão sempre próximos. Este é o motivo de darmos graças a Deus pelos nossos familiares que escolhemos para reencarnar junto a nós antes de nós mesmos aqui estarmos. Uns nos chegam em plena alegria, outros nos exigem a paciência e a tolerância, mas toda família é assim. Toda família no planeta Terra é assim. Tem aqueles que trazem a leveza e tem outros que trazem as exigências. Os que encarnam numa família, sobretudo, como parentes próximos, são, as mais das vezes, os espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, né? Esses espíritos afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, e aí eles vêm e servem para nós como uma provação. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão das ideias, os quais prendem os espíritos antes e depois das suas encarnações. Seguem-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Isso acontece com muitos de nós. Quantos amigos a gente ama de coração e de paixão? Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando estão junto, ao passo que, às vezes, dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problemas moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. O Senhor Kardec escreve que sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis em sua maioria as máximas do Evangelho, a razão porque dão lugar a contraditórias interpretações. É também muito explícita a passagem de Isaías, no capítulo 26, no versículo 19. Aquele que vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Em Mateus, no capítulo 16, versículo 13 e 17, e de Marcos, os dois falaram a mesma coisa, no capítulo 8 de Marcos, versículo 27 a 30, Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: que dizem os homens quem sou? E eles responderam: uns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros que és Jeremias, e alguns dizem até que és um dos profetas da antiguidade. E perguntou-lhe Jesus: e vós, quem dizem que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, disse: tu és Cristo, o Filho de Deus. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurados és tu, Pedro, filho de Jonas, que não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Pedro recebeu uma inspiração do alto. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sobre o nome de ressurreição. Só que os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, eles não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque eles apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e de como se acontecia a ligação dessa alma com o corpo. Eles criam que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia se dar. Designavam então o nome de ressurreição, o que o Espiritismo
chama categoricamente de reencarnação. Porque ressurreição seria a volta à vida do espírito no mesmo corpo. Um corpo que já morreu, o que seria impossível. A ciência demonstra naturalmente isso. Os elementos do corpo já foram absorvidos por toda a natureza. A reencarnação é a volta da mesma alma, do mesmo espírito, pela via corpórea, mas só em que um novo corpo cedido pelos pais. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 12 a 15, ele diz: o espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender essa passagem que se trata do Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou dá alma ao homem. Nessa última acepção, que sendo a alma do homem, não sabemos então de onde essa alma vem, nem para onde ela vai. Significa que ninguém sabe o que foi e ninguém sabe o que será esse espírito no futuro. Se o espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde ele tinha vindo, pois nós conheceríamos o começo. Como quer que seja, essa passagem ela consagra o princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências. Então, portanto, nessas idas e vindas, nós reencarnamos próximo de espírito de diversas condições evolutivas. A princípios ligados pelos laços da matéria, mas com o passar dos séculos, esses laços vão se fortalecendo. Os pais, eles transmitem aos filhos uma porção de sua alma, pergunta o Sr. Kardec a espiritualidade. Então, eles não transmitem uma porção de sua alma. Ele se limita a dar apenas a vida animal e sua aparência. Mais tarde, eles vão adicionar a vida moral através do exemplo. Porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes, amorosos e vice-versa. As semelhanças espirituais foram adquiridas na convivência quando ambos estavam na erraticidade. Se parece muito com o avô, se parece com o pai, puxou ao pai. Geralmente dizem isso quando é no lado negativo. Esse menino não tem jeito não, puxou ao pai, puxou ao avô. Eu não sei porque só puxa ao pai, não puxa a mãe. Mas é assim mesmo. O homem realmente é mais relapso do que as mulheres. Então, as semelhanças eles adquirem quando estavam na erraticidade. A erraticidade é um intervalo entre uma encarnação e outra, que já tivemos milhares e ainda vamos ter muitas. Então, há duas espécies de família. A família pelos laços espirituais e a família pelos laços corporais. Duráveis, as ligadas pelo espírito, e se perpetuam no mundo dos espíritos e seguem unidas por várias migrações da alma. As ligadas pelo corpo são frágeis, como a matéria também é frágil. Se extingue com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente. São aqueles espíritos que vêm numa família apenas para resgatar uma relação entre os dois, aprenderem a se perdoar, se respeitarem e depois seguem cada um para o seu lado, para a sua família espiritual. Se é que conseguirem realmente se perdoar mutuamente. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo aos seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Isto é, minha família pelos laços do espírito, né? E minha família pelo laço do corpo. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Quando os irmãos de Jesus sempre foram muito hostis com ele. Quem expressa isso é Marcos, no capítulo 13, do versículo 31 a 33. Os irmãos, eles não gostavam de Jesus, os irmãos de Jesus. Quando ele foi informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam por ele a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se aos seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Porque para estar ligado a Jesus, não é o sangue que liga. É preciso que tenhamos sentimentos nobres, o desejo de perdoar, de amar e de seguir juntos continuadamente. Embora na companhia daqueles que tivessem a sua mãe, né, ele generaliza o ensino que de maneira ampla implica que haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, né? Só que a indiferença merecia, não é isso. Porque por muitas e muitas oportunidades, Jesus provou o contrário, declarando o amor e a grandiosidade da sua mãe.
Na obra Lei de Amor, no capítulo 2, o Espírito Emmanuel, através do querido Chico Xavier, ele traz um comentário belíssimo. Ele diz: o amigo espiritual afirma que nos elos da consanguinidade nós reavemos o convívio de todos aqueles que nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou pelos vínculos do mal, das portas benditas da reencarnação. Porque quando nós nos associamos com alguém pelo bem ou pelo mal, nós criamos vínculos perispirituais, energeticamente. Então, muitas vezes, em muitas encarnações, por interesses diversos, nós ficamos amigos íntimos de pessoas, né, sem conhecer a sua índole, o seu caráter, sem saberem pessoas boas, pessoas más, né, mas esse vínculo foi estabelecido. Nós tínhamos um interesse pessoal que fez com que a gente procurasse aquela pessoa, né? Então, quanto maior a intimidade na relação, mais forte ficam as ligações espirituais e os compromissos assumidos, adquiridos por ambos, que terão em um futuro próximo serem sanados, se forem para o mal. Já que em Mateus, no capítulo 5, versículo 21 a 26, Jesus diz: em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairás daqui, enquanto não pagares o último centavo. Na obra Jesus no Lar, no capítulo 254 e 58, André Luiz, sabendo que seu pai encontrava-se na espiritualidade em condições bastante precárias, procura se inteirar dos motivos. A mãe de André Luiz morava já em esferas muito mais altas no plano espiritual, como ele conta na obra. Certa vez, ela foi visitá-lo na colônia Nosso Lar, que ele acolheu depois de ter ficado 8 anos nas ombras sombrias de muito sofrimento. Porque apesar de André Luiz ser um bom homem, ele não mantinha uma ligação com Deus. Então, na hora de extremo sofrimento, ele não tinha a quem recorrer, a não ser a si mesmo, né? A sua solidão. Depois de passar da emoção do encontro com sua mãe, André pergunta a seu pai, que tinha morrido antes dele, 3 anos atrás, né? E a mãe diz: ah, André, seu pai, teu pai há 12 anos que está na zona de trevas compactas no umbral. Na terra, ele sempre parecera fiel às tradições da família, arraigada ao cavaleirismo, do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da sua existência, e ao fervor ao culto externo em matéria religiosa, mas no fundo ele era fraco. Era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do casamento. 2 dessas ligações clandestinas estavam mentalmente ligadas a uma vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou meu pobre Laerte, a passagem pelo umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas que a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vivia intrinsecamente. Logicamente, a mãe de André Luiz diz: há muitos anos que eu trabalho para ajudá-lo, André. Mas ele nem percebe a minha aproximação, por estar num padrão vibratório muito baixo, permanecendo entre a indiferença e a revolta. Ela explicou que era preciso a adesão mental dele, de Laerte, para que ela pudesse socorrê-lo e recebesse a ajuda espiritual possível, que só seria possível se ele orasse a Deus. Abrisse uma porta na sua mente para que nós pudéssemos entrar. Indignado com a história, André Luiz tenta entender o que se passa e pergunta: a senhora, entretanto, auxilia papai, não obstante a ligação com essas mulheres infames? A bondosa senhora retruca que elas não devem ser chamadas desse modo. Como não nossas irmãs doentes, ignorantes, infelizes, são filhas do nosso pai, são nossas irmãs, André. Eu não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. Eu estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los para o meu coração. Perdão. Posteriormente, em uma nova visita, André Luiz soube dos propósitos da mãe de voltar à Terra, né, e reencarnar novamente. Eu não concordo, disse ele. Voltar a senhora à carne, por quê? Internar-se de novo
no caminho escuro, sem necessidade imediata, ela já vivia em planos superiores. Diante da indignação do filho, a genitora esclarece que, apesar de seus esforços ao longo de anos, Laerte não tem mostrado nenhum avanço, nenhuma melhora. Laerte é hoje cético, de coração envenenado, André. Não poderia persistir semelhante posição sobre a pena de mergulhar em abismos mais profundos. Deus meu, exclamou André, será então possível que estamos à mercê do mal até esse ponto, simples joguetes na mão dos inimigos? Com muita tranquilidade, a genitora esclarecida nos assuntos espirituais disse ao filho que essas questões, André, deveriam nortear nossas palavras e ações antes de contrairmos qualquer débito e antes de transformarmos irmãos em adversários pelo caminho. O orai e vigiai, que Jesus entregou para toda a humanidade. Laerte tinha isso, por que não usou? Houve o uso do egoísmo, do orgulho, da posse, do interesse pessoal, se esquecendo de todos nós. Então, perguntando quanto seria feito dessas mulheres que assediam seu pai, o que vai ser feito delas? André soube então do projeto que sua mãe havia traçado como medida de auxílio àquele que fora seu marido. Ela respondeu sorrindo: essas duas jovens serão minhas filhas daqui a alguns anos. É preciso não esqueceres que irei ao mundo em auxílio de teu pai, e ninguém ajuda eficientemente intensificando as forças contrárias. Assim como não pode apagar na terra um incêndio com petróleo. Uma vez que os espíritos podem entrar em planos material e espiritual, seria possível que as perseguidoras continuassem próximas a Laerte, como obsessores, e assim continuassem a influência pelo pensamento. Dessa forma, seria ainda mais difícil que ele conseguisse ter bom proveito da oportunidade de corrigir suas faltas e desenvolver mais qualidades durante a nova existência. Assim como eu, muitos lares foram construídos, André, através do sacrifício. Uns pela renúncia de outros e outros pela finalidade única, todos de chegarmos junto ao Pai. Uns terão pedidos para ser pai, outros para ser mãe de um espírito que lhe era simpático. Uns se sentirão felizes por dirigir ao bom caminho, cercando-os de todos os cuidados da família e da amizade. Outros terão pedido a graça de se unirem pelo matrimônio e de se verem escoar muitos anos de felicidade e de amor, ambos se fortalecendo para assumirem futuros compromissos sacrificiais. Pois Deus ajuda os homens, André, através dos próprios homens. Pois muitos são os nossos irmãos necessitados de um lar amoroso, que onde aprendam, talvez pela primeira vez, a conhecerem a palavra: meu filho, eu te amo. Certa feita perguntaram ao nosso querido Chico Xavier para onde iriam aqueles espíritos criminosos, esses que a gente vê todo dia aparecer na mídia, vilipendiadores dos idosos, das crianças, estrupadores, pedófilos, indigentes, esses terroristas. E Chico diz: eles irão para a fila da reencarnação e retornarão como nossos netos, nossos filhos, nossos amigos, nossos sobrinhos, nossos queridos alunos em sala de aula. Mas muitas vezes desprezamos os mais sagrados compromissos assumidos, mas por não orarmos, vigiarmos com a intensidade necessária, por não nos colocar Jesus em nossos lares, encaminhando as almas falidas e inseguras, criamos deploráveis espetáculos de união perturbadoras, incessantemente pela influência dos vícios, das paixões inferiores, da inveja, da injustiça, da aversão mútua, de todas essas horríveis más inclinações que conduzem ao mal e à violação dos mais solenes juramentos que fizemos antes de reencarnar, separando por séculos sem fim aqueles que no tempo de Deus deverão um dia retornarem para se ajustarem perante a lei de amor. Mas o apóstolo, implantando a árvore do Evangelho no lar, todo aquele que se tornar um apóstolo do Cristo, implantando o hábito do Evangelho no lar, nessas uniões abençoadas por Deus, essas uniões afetuosas são a recompensa que eles, tendo se amado profundamente, no sofrimento,
pedem ao Senhor, justo e bom, para continuarem a se amar nos mundos superiores, sem contudo temerem uma próxima e dolorosa encarnação. É ponto pacífico em todas as religiões que a família é uma das mais importantes associações existentes na Terra. Se não mais importante, nos diz Emmanuel, no Instituto Doméstico, uma das organizações de origem divina, em cujo seio encontramos instrumentos necessários para o nosso próprio aprimoramento, para a edificação de um mundo melhor. Com a doutrina espírita, nos que traz em seus pilares a lógica absoluta da reencarnação, o conceito de família se expande, pois vai muito mais além dos laços consanguíneos. O entendimento das dificuldades exigentes dentro de um lar ganham explicação clara e lúcida. Passamos a entender por que nos afinizamos mais com um do que com o outro. Compreendemos por que um amigo muitas vezes é aquele irmão que tantos gostaríamos de ter. Percebemos as tramas dos enganos entre familiares que se engolfiam pelos bens materiais. Porque as tragédias familiares, traições, crimes, abandonos, rejeições, tantos abortos, tantas decepções. Embora o retrato das famílias se revele muitas vezes desanimador e assustador, é com a doutrina espírita que vamos entender que cada um está fazendo o que pode. Cada um está dando o seu melhor. Porque nós não podemos exigir dos outros o que nós ainda também não conseguimos dar. Que os erros de hoje serão corrigidos amanhã. Errar é uma forma de aprendizado dentro das leis de Deus. Se assim compreendermos, ficará mais fácil perdoar. Sermos perdoados e nos perdoarmos, facilitando a nossa convivência familiar. Nós temos na reencarnação, então, grande diferença do espiritismo para a maioria das religiões. Uma diferença que explica e consola. Como pode se explicar que dois irmãos numa mesma casa sejam como estranhos e não consigam se relacionar? Simplesmente porque não estão ligados pelos laços da afetividade. Não estão ligados pelos laços reais da afetividade. São espíritos que se reúnem para transformar desenganos que normalmente têm raiz no passado. Sem a reencarnação é impossível o entendimento dessas questões. E sem o perdão mútuo, dificilmente conseguirão atingir a missão e se comprometerem com novas aflições. Nas reencarnações, nós formamos nossos grupos familiares, conduzidos pelos gostos, pelas semelhanças, pela lei de afinidade. Logo, esses fatores são predominantes na escolha da família. O que significa dizer que realmente ficamos próximos dentro de um mesmo grupo, ressaltando que a escolha da família se dará de acordo com nossas maiores necessidades, como espíritos imortais que somos. Emmanuel nos traz que o lar é o cadinho purificador. Nesse contexto, como viver bem, tendo em vista que podemos ter espíritos problemáticos reunidos na família? Eis que a sabedoria divina aproveita nosso interesse pelos laços consanguíneos, amarrando-nos uns aos outros, até mesmo adversários, para que possamos aprender a conviver e a nos amar. Se fosse ficar pela nossa conta, quando iríamos ter a coragem de abraçar, de beijar, de dar carinho a um inimigo, a alguém que nos feriu? Eis a finalidade da infância prolongada na espécie humana. O bom cristão segue as orientações do Mestre. Por isso, lá em Mateus, Jesus diz no capítulo 25, 20 a 43 e 47, aprendeste que foi dito, amarás o teu próximo e odiareis o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amarei vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, e faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova para os justos e para os injustos. Pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do querido Chico Xavier, no livro Família, no item 1, na página 15, ele diz, família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam não somente aqueles que se revestem de paciência, renúncia e vontade. Geralmente não se reúne a nós, companheiros que já demandaram a esfera superior, e sim afeiçoados menos estimáveis de outras épocas, para restaurarmos o tecido da fraternidade indispensável ao agasalho de nossa alma na jornada para os rumos da vida.
Então é preciso aprender a usar a bondade, as doses intensivas, ajustando o entendimento e a vigilância, para que a nossa experiência em família não desapareça no tempo, sem proveito para o caminho a trilhar. Se não praticas no grupo familiar ou no esforço isolado a comunhão com Jesus, não demores a buscar a sua vizinhança, a inspiração e a diretriz. Não percas o tesouro das horas em reclamações improfícuas ou destrutivas. Procure entender e auxiliar todos da casa, para que todos em casa se entendam e se auxiliem na luta cotidiana, tanto quanto seja possível. O lar, diz Emmanuel, é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo. Quem não transporta no coração o lastro da experiência do lar, dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total mundo afora. Procura a paz dos outros ou a nós. Precisamos recordar que todo dia é dia de recomeçar. Que a nossa prece final seja as palavras benditas do Padre Zezinho em forma de oração. Que nenhuma família comece de qualquer repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam do ontem, do hoje, em função do depois. Que a família comece e termine sabendo aonde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. E que ninguém vá dormir sem pedir perdão ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que o marido e a mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja a firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo aonde vai. Que Deus abençoe nossas famílias, hoje, agora e sempre. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos ampare, que os nossos entes queridos sejam envolvidos por essas preces, por essas emanações que saem do nosso coração, que eles se sintam amados, protegidos e acordem, porque a vida não pode parar. Um beijo grande em todos, oremos um pelos outros e até o próximo domingo. Muita paz.